E como é que fica em relação às mulheres grávidas? O que aumenta? Se elas já são diabéticas ou se elas se tornam diabéticas? É o grupo de risco, né? Que você quer saber, gente. Olha, por coincidência, uma cliente hoje me marcou muito, que ela era minha cliente antiga e engravidou. E agora, durante a gravidez, adquiriu diabetes. É um outro tipo de diabetes. A gente tem o diabetes do tipo 1, que nós comentamos, o diabetes tipo 2, eu comentei no início que eram mais de 12 tipos. Os mais frequentes são o tipo 1 e o tipo 2. Tem também uma outra entidade que é o diabetes gestacional, ou seja, a mulher só tem diabetes durante essa gestação. Isso é provocado principalmente pela elevação de um hormônio chamado lactogênio placentário, que é o conhecido HPL. Da 24ª à 28ª semana, a glicose começa a subir. E nós somos mais rigorosos com os níveis de glicose nas grávidas, nas gestantes. Por quê? Porque pode trazer malformações para o bebê. Quais são os níveis aí aceitáveis aí Na verdade, a glicemia de jejum, que hoje o normal é até 99, né, para a pessoa não diabética, para a grávida a gente pede abaixo de 95. E alguns estudos já pedem abaixo de 85. Depois do almoço, que para todo mundo normal é até 140, mesmo que não é diabético, a glicose vai subir depois da alimentação, podendo chegar até 140. Na grávida, a gente pede que esse valor não ultrapasse de 120, 130. Isso vai depender muito se o médico que está acompanhando acompanha mais a sociedade brasileira, se acompanha a sociedade norte-americana ou a sociedade europeia. Então, veja bem, diabetes gestacional só acontece em algumas pessoas, em algumas, óbvio que são mulheres, né, grávidas, né, e depois que ela teve neném, acabou o diabetes. É episódica, então. É episódica, muito bem. Ela é episódica. Mas o filho pode adquirir? 20% das mães diabéticas que tiveram diabetes gestacional podem continuar sendo diabéticas do tipo 2. Não tem como o filho ter o diabetes, não vai ser passado para o filho. A não ser que ele, no futuro, né, que ela teve um diabetes tipo 2, aí sim a genética. Mas ele nasceu com diabetes porque ela teve diabetes gestacional? Não. Tá? Mas ele pode ter complicações que são o inverso. Ele pode ter uma baixa de glicose, que a gente chama de hipoglicemia. Pode nascer um bebezinho mais gordo. Lembra que nós comentamos no primeiro bloco que insulina é um anabolizante, que ela juntava um aminoácido, deixa a pessoa mais forte. Então, esse bebezinho, ele está recebendo toda a alimentação da mamãe. Então, está passando glicose da mamãe para o bebê. E o pâncreas dele já está funcionando. Então, o pâncreas dele produz mais insulina. Então, é por isso que a gente vê casos de meninos, bebezinhos com 5, 6 quilos? 5, 6 quilos e meio, né? Por causa da glicose alterada da mamãe. E quando cortou aquele cordão umbilical, ele ficou sem a fonte de glicose. Então, a glicose dele vai lá embaixo. Então, tem que ter um cuidado muito especial na neonatologia. Tem a Miriam Dark, ele é de Betim, ela fala o seguinte, que a mãe dela é diabética. O exame do filho, de 11 anos, está sempre no limite. Ele pode se tornar um diabético? Sim. Quantos anos que ele falou do menino? 11. 11 anos. Então, está sempre no limite. Muito cuidado, né, com a alimentação, ficar de olho nessa criança, colocá-lo para a prática esportiva, melhorar essa alimentação, que hoje a gente está vendo as crianças, não só as crianças, né, não vamos colocar a culpa nas crianças, né, Eduardo? Na verdade, todos nós, a alimentação muito errada, comendo muito rápido. Você vai nas escolas, né, não precisa ser só na escola pública, até mesmo nos colégios privados, o tipo de refeição extremamente errado. Carboidrato exagerado. Carboidrato em exagero. Né? Ontem uma criança diabética, eu atendi lá no Hospital Universitário de São José, no SUS, né? Ela me comentou, minha glicose está ficando alta no final do dia. Você está monitorizando? Estou, doutor, mas é que na verdade o lanche às vezes é um feijão tropeiro. Quer dizer, ele almoçou em casa, mas ainda teve um feijão tropeiro. Isso tem melhorado nos últimos tempos. A gente já vê escolas que não têm esse padrão alimentar. Mas, infelizmente, o excesso, né, dessas comidas erradas, né, dos junk foods, né? Eu queria que você explicasse pra gente esse projeto Diabetes Weekend. Mas isso daqui é com o maior prazer. Isso daqui é uma das grandes realizações da minha vida. É um projeto que nós criamos. Já que a gente está falando em adolescentes. Em adolescentes é um projeto voluntário, diga-se passagem. A gente tem que agradecer aos parceiros. Não sei se eu posso falar aqui da própria Drogaria Araújo. Pode. Que nos ajudou bastante nesses últimos tempos, né? Foi um projeto que a gente vislumbrou com uma extensão do nosso consultório. A gente começou a perceber que
vão pacientes de vários médicos, né? Inclusive pacientes de fora do estado. Já veio uma menina do Equador, porque acessou a internet, né? Depois, se puder passar o nosso site da colônia. Pode falar que a gente já coloca lá no... www.diabetes.med.br. Então, esse é um trabalho voluntário que a gente leva nutricionistas, que a gente leva psicólogos, que leva enfermeiro, fisioterapeutas, ou seja, uma equipe multidisciplinar. Levamos 4 endocrinologistas, levamos os alunos da Faculdade de Ciências Médicas, né, da fisioterapia, da terapia ocupacional, da medicina, para estar junto com esse cliente, estar junto com esse paciente. Porque muitas vezes a criança acha que só ela que tem diabetes, porque na sala dela ela é única. E lá ele vai ter o contato com 90, 100 outras crianças, né, jovens, adolescentes, que também têm a mesma doença, né? Então, E como participam? Como que como é que é? São só adolescentes? Os pais podem ir? Não, os pais não podem ir. Na verdade, a gente vai fazer uma para os pais, de tanto que os pais insistiram já para participar. Eles se inscrevem pelo site. Hoje o registro está sendo até nas drogarias Araújo, a gente divulga antes. E o Então pessoal... o site é aquele ali, diabetes.med.br. Esse site mesmo. Né? Então ali tem as informações, o que é diabetes, e as pessoas começam a se comunicar e criam uma verdadeira família. Porque muitas vezes a gente pega uma criança lá que tem 16 anos, por exemplo, mas tem 1 ano que ela ficou diabética. E a outra que tem 12, mas ela é diabética desde 1 ano. Então a troca de experiência, ela é fantástica. Então é uma coisa muito emocionante. A gente fala que, né, a paciente me lembrou esse dia, falou assim, a última dinâmica, que tem uma dinâmica com a psicologia, é a dinâmica do choro, porque ali a gente relembra tudo que foi tratado. E cada colônia tem um tema. Esse última colônia nós fizemos um tema que era a amizade. Então cada um pode levar um amigo. Então, ressaltando que a gente tem que... Só diabético podia ser o amigo? O diabético podia ser sem diabetes. Não O amigo podia ser... Não ter a doença. Não ter a doença. Um foi sobre a odontologia, um foi sobre a psicologia, que foi sobre a vergonha. Muita gente tem vergonha de falar que é diabético. Né? Então, a gente tem uma festa, e a festa foi com baile de máscaras. Então, a equipe de psicologia abordou isso de uma maneira bem tranquila, que pode fazer a ponta de dedo na frente dos outros.